Você já sentiu medo do que pode acontecer amanhã? Já teve aquela sensação de que, por mais que você tente controlar tudo, ainda existem coisas que estão fora do seu alcance? Em um mundo cheio de incertezas, perigos invisíveis e notícias que geram ansiedade, encontrar segurança verdadeira parece cada vez mais difícil. Mas existe uma verdade poderosa que atravessa gerações e continua firme até hoje. O Salmo 91 não é apenas um texto conhecido, é uma declaração viva de proteção, cuidado e presença de Deus em meio ao perigo. Ele revela que existe um lugar espiritual onde o medo perde a força e a confiança começa a crescer. Neste vídeo, você vai descobrir 10 ensinamentos poderosos que mostram como viver debaixo dessa proteção, fortalecer sua fé e encontrar paz mesmo em tempos difíceis. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Vai ser muito especial ler sua mensagem. E já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e trazem paz ao coração. Primeiro ensinamento: habitar na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, 1. Este ensinamento nos mostra que a verdadeira proteção espiritual começa com um posicionamento diário diante de Deus. Não se trata de buscá-lo apenas em momentos difíceis, mas de viver constantemente em sua presença. Habitar significa permanecer, criar intimidade e depender dele em todas as situações. Quando escolhemos viver assim, encontramos descanso mesmo em meio às lutas, pois estamos debaixo da sombra do Onipotente, um lugar de segurança, cuidado e paz. Esse ensinamento nos desafia a sair de uma fé ocasional e desenvolver um relacionamento contínuo com Deus. Quanto mais permanecemos em sua presença, mais experimentamos sua proteção, direção e consolo em nossa vida. Segundo ensinamento, declarar confiança em Deus. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. Mais do que um sentimento interno, a confiança em Deus precisa ser expressa. Este versículo mostra que a fé também se manifesta através das palavras que escolhemos declarar. Quando o salmista afirma, direi do Senhor, ele está tomando uma decisão consciente de proclamar quem Deus é, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Em momentos de medo, dúvida ou pressão, nossas palavras têm poder para direcionar nosso coração. Declarar que Deus é refúgio e fortaleza é reafirmar com convicção que Ele está no controle. Não se trata de repetir frases, mas de viver uma fé ativa, que fala e crê ao mesmo tempo. Assim, nossas declarações fortalecem nossa mente, renovam nossa esperança e nos mantêm firmes, mesmo diante das adversidades. Terceiro ensinamento: Deus livra dos perigos invisíveis, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 3. Existem perigos que não conseguimos ver, mas que ainda assim são reais e podem nos atingir de forma silenciosa. Este ensinamento revela que Deus não cuida apenas do que está diante dos nossos olhos, mas também daquilo que está escondido, fora do nosso alcance e percepção. O laço do passarinheiro simboliza armadilhas preparadas com astúcia, enquanto a peste perniciosa representa ameaças invisíveis que se espalham sem aviso. Mesmo quando tudo parece tranquilo, Deus está agindo nos bastidores, livrando, protegendo e guardando a nossa vida de situações que poderiam nos prejudicar. Muitas vezes, nem percebemos os livramentos que recebemos diariamente.
Isso nos convida a confiar ainda mais nele, sabendo que sua proteção é completa. Deus trabalha em silêncio, cuidando de nós em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos enxergar. Quarto ensinamento: Deus te cobre e protege. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91, 4. A proteção de Deus não é distante, é próxima, pessoal e constante. Essa imagem revela um cuidado íntimo, como o de um abrigo seguro onde encontramos descanso e segurança. Estar debaixo das suas asas significa estar em um lugar de refúgio, onde o medo perde força e a confiança cresce. Além disso, o versículo mostra que a verdade de Deus funciona como defesa. O escudo e broquel representam proteção contra ataques visíveis e invisíveis, lembrando que suas promessas são firmes e confiáveis. Quando nos apoiamos na verdade de Deus, não somos facilmente abalados pelas circunstâncias. Esse ensinamento nos convida a descansar, sabendo que não estamos expostos. Deus nos envolve com seu cuidado, guarda nossa vida e permanece presente em todos os momentos. Sua proteção é fiel, constante e suficiente para qualquer situação. Quinto ensinamento: não viver dominado pelo medo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Salmo 91, 5. O medo é uma das maiores armas que tenta paralisar a vida, mas este versículo nos ensina que quem confia em Deus não precisa viver dominado por ele. O terror de noite representa os medos ocultos, as angústias e preocupações que surgem no silêncio, enquanto a seta que voa de dia simboliza os ataques visíveis, os problemas e desafios que enfrentamos abertamente. Deus não promete ausência de dificuldades, mas garante que não precisamos viver presos ao medo. Quando confiamos nele, recebemos paz para enfrentar tanto o desconhecido quanto aquilo que está diante de nós. Esse ensinamento nos chama a substituir o medo pela fé, lembrando que Deus está presente em todo o tempo. Assim, mesmo em meio às adversidades, podemos caminhar com segurança, sabendo que Ele cuida de nós. Sexto ensinamento: Deus te guarda em meio ao caos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Salmo 91, 7. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, Deus continua sendo refúgio seguro. Este versículo mostra um cenário de caos, onde muitos são atingidos, mas aquele que está sob a proteção divina permanece guardado. Não é sobre superioridade, mas sobre posicionamento espiritual. A promessa não significa que não veremos dificuldades, mas que Deus nos sustenta no meio delas. Enquanto outros se desesperam, quem confia em Deus encontra firmeza. Ele estabelece limites para o que pode nos atingir e cuida de cada detalhe da nossa vida. Esse ensinamento nos lembra que, mesmo cercados por problemas, não estamos desamparados. Deus continua no controle, protegendo, livrando e fortalecendo. Em meio ao caos, Ele nos mantém de pé, mostrando que sua presença é maior do que qualquer circunstância. Sétimo ensinamento: Deus é seu abrigo seguro. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 9 a 10. Quando Deus se torna o nosso refúgio, encontramos um lugar de segurança que nada pode abalar. Este ensinamento mostra que não se trata apenas de buscar proteção em momentos difíceis, mas de fazer do Altíssimo a nossa habitação constante. Habitar em Deus é viver sob sua cobertura.
confiando que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. A promessa de que o mal não nos atingirá revela que existe uma proteção espiritual ativa sobre aqueles que permanecem nele. Mesmo em um mundo cheio de incertezas, podemos viver com paz, sabendo que estamos guardados. Esse ensinamento nos convida a confiar profundamente e descansar, pois Deus não apenas nos protege de longe, Ele é o nosso abrigo, presente e fiel em todos os momentos. Oitavo ensinamento: Deus envia proteção espiritual, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Este ensinamento revela que a proteção de Deus vai além do que podemos ver. Ele não apenas cuida diretamente de nós, mas também envia seus anjos com uma missão específica: nos guardar em todos os caminhos. Isso mostra um cuidado ativo, constante e detalhado. Mesmo quando não percebemos, existe uma proteção espiritual ao nosso redor, agindo em nosso favor. Quantas situações poderiam ter terminado de outra forma, mas fomos preservados. Esse cuidado invisível nos lembra que nunca estamos sozinhos. A promessa não é limitada a momentos especiais, ela acompanha cada passo da nossa jornada. Deus ordena proteção contínua sobre a nossa vida. Esse ensinamento nos convida a viver com confiança, sabendo que há um cuidado sobrenatural nos cercando, guardando nossos caminhos e nos conduzindo com segurança todos os dias. Nono ensinamento: autoridade sobre o mal. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Salmo 91, 13. Mais do que proteção, este versículo revela autoridade espiritual. Em Deus, não somos chamados apenas para escapar do mal, mas para vencê-lo. O leão e a serpente representam perigos reais, ataques e forças que tentam intimidar, mas a promessa mostra que eles não terão domínio sobre aqueles que estão firmados no Senhor. Pisar e calcar indicam vitória, domínio e firmeza. Isso significa que não precisamos viver com medo, recuando diante das adversidades, mas avançando com confiança. Essa autoridade não vem de nós mesmos, mas da presença de Deus em nossa vida. Esse ensinamento nos convida a viver com coragem e fé, lembrando que em Deus somos fortalecidos para permanecer firmes. Não estamos indefesos, estamos posicionados para vencer. Décimo ensinamento: promessas completas para quem ama a Deus. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 14 a 16. Neste trecho final, Deus revela um conjunto completo de promessas para aqueles que verdadeiramente o amam. Não são promessas isoladas, mas um cuidado contínuo que envolve livramento, resposta, presença e honra. Amar a Deus e conhecer o seu nome significa viver em relacionamento com Ele, com confiança e entrega. Mesmo na angústia, Deus garante sua presença. Ele não abandona, não se afasta e não ignora o clamor. Pelo contrário, responde, sustenta e conduz à vitória. Esse ensinamento nos lembra que a maior promessa não é apenas o livramento, mas a presença constante de Deus. E quando Ele está conosco, temos tudo o que precisamos para permanecer firmes, em paz e cheios de esperança. Ao chegarmos ao final desses ensinamentos do Salmo 91, percebemos que Deus não promete uma vida sem desafios, mas promete algo muito maior: a sua presença constante em cada momento.
Cada versículo revela que existe um lugar seguro, um refúgio verdadeiro para aqueles que escolhem confiar. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, lidando com ansiedade, medo ou incertezas sobre o futuro. Mas essa palavra nos lembra que você não está sozinho. Deus continua sendo abrigo, proteção e descanso para a sua alma. Mesmo quando tudo parece instável, Ele permanece fiel. Não ignore aquilo que Deus falou ao seu coração neste momento. Às vezes, tudo começa com uma decisão simples: confiar mais, descansar mais e entregar aquilo que você não pode controlar. Leve essas lições com você. Medite nelas. Declare essa verdade sobre a sua vida. Muito obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que a paz de Deus invada o seu coração, acalme a sua mente e fortaleça a sua fé. Que você possa dormir em segurança e acordar com esperança renovada. E lembre-se, em Deus sempre há descanso. Até o próximo vídeo.